E aí a gente também pode falar, por exemplo, de gravações. Então, se você vai ter uma conversa com uma pessoa, você deixa o seu celular gravando, tenta extrair dela uma confissão daquele fato. Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Ana Paula. E eu sou a Marina, nós somos advogadas e ativistas pelos direitos das mulheres. Uma das dúvidas que as mulheres mais têm quando elas sofrem uma violência e querem denunciar é como provar essa violência. Antes da gente saber como que a gente prova uma violência, é importante entender como é que funciona um processo. Quando você faz uma denúncia na polícia, de modo geral, é aberta uma investigação, que a gente chama de inquérito policial. Esse inquérito, ele geralmente vai começar através de um boletim de ocorrência. Então, quando você foi lá na polícia e falou, olha, eu fui agredida, ou eu fui estuprada, ou qualquer outro tipo de violência que você possa ter sofrido, em rigor, vai ser aberta uma investigação para apurar esse caso. Dependendo do crime que você está narrando, por exemplo, um crime de ameaça, só o boletim de ocorrência não vai ser o suficiente. Você vai precisar fazer uma representação criminal. A representação criminal nada mais é do que uma autorização por expresso para que a polícia possa dar abertura a essas investigações. Como isso é um assunto bastante complexo, o ideal é que você esteja acompanhado de uma advogada. Ou então, quando você for na polícia, você pede para te esclarecerem se você precisa fazer essa representação. Bem, uma vez iniciado esse inquérito policial, as autoridades vão ali tentar entender o que aconteceu. E como que eles vão fazer isso, né? Primeiro, a partir do seu relato. Então, eles vão te chamar provavelmente de novo para você ir na delegacia, para você contar com mais detalhes, né? Porque na hora que você vai fazer o BO, é sempre muito rapidinho, são poucas linhas. Ainda mais se você tá numa situação de violência doméstica, por exemplo, que são muitos fatos, né? Muitos detalhes. Não cabe tudo ali na página de um boletim de ocorrência. Então, vai ficar bem resumido, mas depois você vai ter oportunidade de falar novamente, explicar os detalhes. Aí, a partir disso, eles vão ver, né? Vai depender do caso concreto, mas a partir do seu relato, provavelmente eles já vão entender, olha, talvez tenha uma testemunha que seja interessante ser ouvida, vão pedir pra você dados dessa pessoa, com certeza vão querer ouvir também a pessoa que você denunciou pra ver qual que é a versão que ela vai apresentar dos fatos, mas a polícia não tem como saber que outros tipos de prova que você tem. Então, é muito interessante que você, nesse momento processual, né, durante essas investigações, apresente tudo aquilo que você achar que pode ser interessante. E é muito importante que você faça isso nesse momento, porque quando chegar no final desse inquérito policial, esse inquérito, que é um processinho, ele vai ser remetido para o Ministério Público. Ali, um promotor de justiça, que é um representante dessa instituição, que é o Ministério Público, ele vai decidir, com base naquilo que foi produzido na fase policial, se é o caso de abrir uma ação criminal contra aquele agressor ou se é o caso de arquivar. E se é decidido pelo arquivamento, não tem como você recorrer dessa decisão. A única forma de desarquivar e continuar a pedir para ir para frente é através de produção de provas novas. E é muito comum que a pessoa vá fazer o boletim de ocorrência e fique meio que esperando os policiais pedirem para ela as provas que ela tem para produzir. E tem vezes que isso acontece, mas tem muitas vezes que não. Então, se você puder ter uma participação ativa no seu processo, é muito importante. Até porque dá mais chances dele efetivamente, né, de haver uma ação penal e possivelmente a condenação do agressor. Bom, agora vamos ao que interessa. Então, como que você prova uma violência? Algumas violências, principalmente violência de gênero, elas acontecem quando a vítima está a sós com o agressor. Isso é muito comum em casos de violência doméstica ou de violência sexual. Mas tem algumas violências que acontecem em espaços públicos, como, por exemplo, um assédio ou uma importunação sexual. Nós já fizemos um vídeo aqui explicando sobre esses crimes, então dá uma assistida. E algumas provas que a gente vai ter nesses casos, elas vão variar. Pode ser também que os casos mesclem provas privadas com provas públicas. De qualquer jeito, é importante que você saiba todas as formas possíveis para você ver o que você pode conseguir no seu caso concreto. Então vamos lá. Começando por esses crimes que acontecem normalmente em espaço público, a gente tem, por exemplo, prova testemunhal, né? Então, se você tá no metrô, alguém foi lá e te importunou sexualmente, é possível que alguém ali naqueles arredores tenha testemunhado e possa confirmar a sua versão dos fatos para as autoridades policiais. Ou se nesse momento você buscou segurança do metrô para te ajudar, ele também pode ser uma testemunha. Dependendo do local onde aconteceu essa violência, é possível que tenham câmeras de segurança. Isso é a própria polícia que vai ter que requisitar, porque geralmente se você for lá e pedir, ninguém vai te dar. E é importante que você comunique à polícia que existiam câmeras o mais rápido possível, porque as imagens, elas costumam ficar gravadas por, no máximo, 1 semana, 15 dias, depende do estabelecimento. Então, você tem que avisar que tem essas câmeras e pedir para que as autoridades cheguem nesse local o mais rápido possível. Agora, as principais violências realmente acabam acontecendo em ambientes privados, que não necessariamente têm testemunhas diretas, né? Pessoas que estão ali na sala vendo
uma agressão que está por acontecer. E aí, nesses casos, o que a gente pode usar como prova? Em primeiro lugar, testemunha indireta é uma prova bastante utilizada. O que é isso? Vamos supor que eu tô num relacionamento abusivo e que eu tô sofrendo uma série de humilhações, uma série de violências físicas que eu tenho muita vergonha, mas eu acabei contando pra uma pessoa da minha confiança, como a Ana Paula. A Ana Paula vai poder testemunhar que eu contei pra ela, que eu relatei. É óbvio que ela não estava lá. Então, a palavra dela, na verdade, vai refletir o que eu disse a ela. Mas essa pessoa pode chegar e falar, olha, fulana me contou que ela passou por isso, por isso, por isso. Eu vi como ela ficou muito triste. Eu vi que ela estava, por exemplo, com roxos nos braços. Ou eu vi que ela faltou no trabalho. Que ela se isolou da família. Enfim, essa pessoa, por mais que ela não esteja vendo aquela violência com os próprios olhos, ela tá testemunhando um contexto. E isso já é uma prova válida. Especialmente porque ela corrobora com a palavra da vítima, né? Que é a principal prova que a gente tem em casos de violência doméstica. Em segundo lugar, a gente tem utilizado muito mesmo, laudos de psicólogas que acompanham essa vítima, né? Então vamos supor que você passou por aquela situação de violência e a gente sempre aconselha que você procure se fortalecer psicologicamente através de terapia, porque realmente é um instrumento muito importante. E além disso, ela também pode, de alguma forma, contribuir pro seu caso na medida em que a profissional, ela pode relatar, assim como a testemunha indireta, o que você relatou nas sessões. Então ela pode dizer, olha, temos trabalhado aqui nas sessões episódios como esse. Claro que você vai ter que autorizar essa psicóloga a fazer esse relato. Que ela tem o dever de sigilo também, mas para testemunhar injustiça, ela pode trazer esses relatos. E é muito comum também que depois de passar por uma situação de violência, a pessoa venha a desenvolver alguns tipos de traumas e de transtornos, como por exemplo, depressão, um estresse pós-traumático. E isso, quando for atestado por esse profissional, não apenas vai dar veracidade ao seu relato, como também pode embasar um pedido de danos morais futuramente. Além disso, a gente também pode utilizar prints de mensagens, áudios, qualquer tipo de conversa que você tenha tido com esse agressor. E aí a gente também pode falar, por exemplo, de gravações. Então, se você vai ter uma conversa com uma pessoa, você deixa o seu celular gravando, tenta extrair dela uma confissão daquele fato. Claro que essa é uma prova que vai ser levada a teste, né? Então, vamos supor que a pessoa foi lá e confessou no áudio que você juntou que ela cometeu a violência contra você, mas depois, naturalmente, ela fala que o áudio foi forjado. Isso também pode ser alvo de perícia, eventualmente, mas é uma prova que tem um valor que é interessante de ser colocado. Especialmente quando a gente tá falando de assédio sexual no ambiente de trabalho, né? Que são provas bastante difíceis de se obter. A gente também já fez um vídeo falando sobre isso. Assiste aqui. Então você pode usar essas gravações telefônicas para provar esse assédio. Outro tipo de prova que a gente pode usar, por exemplo, em casos de violência sexual, são perícias em relação às suas roupas. Então vamos supor que o agressor, ele deixou o sêmen dele na sua roupa. Você deve levar para as autoridades para que elas façam um exame de DNA e tenham a compatibilidade com aquele agressor. Lembrando que todas essas perícias que envolvem vestígios humanos têm que ser feitas o mais rápido possível, porque senão se perde, né? E aí a gente pode falar do exame de corpo de delito, que é um exame que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém entende muito bem o que é, né? Até porque esse nome às vezes parece um pouco complicado. Mas esse é um exame que busca basicamente apurar os vestígios físicos daquele crime. Então, sempre que um crime deixar qualquer tipo de marca, qualquer tipo de evidência física, a gente vai ter esse exame de corpo de delito. E só para explicar, você não faz o exame de corpo de delito quando e se você quiser. Na verdade, é o policial que vai precisar te dar uma guia, te encaminhando para o Instituto de Medicina Legal ou o órgão responsável na sua cidade, que vai ter um médico perito que vai conseguir atestar. Então, vamos supor que você está denunciando uma lesão corporal, né? Que você sofreu uma agressão do seu marido. Ele vai pedir pra você mostrar onde que ele te machucou, vai tirar fotos, vai ver, e ele vai atestar com toda a capacidade técnica que ele tem pra dizer se a lesão foi grave, se ela foi leve, enfim, deixar bem claro qual a forma que ela foi praticada, né? Então, se foi uma violência com faca, vai ter um corte. Se for uma violência, por exemplo, um empurrão ou então um soco, já é outra história. E ele vai atestar qual foi o meio empregado para cometer aquela violência. Então, geralmente, os casos que envolvem violência contra as mulheres, que mais têm exame de corpo de delito, são esses, né? Agressão física e agressão sexual. Que aí, nesse caso, o exame é muito parecido, mas se chama exame sexológico, em que o médico também irá verificar se tem vestígios de sêmen ou outras lesões dentro da sua região vaginal. E se você denunciou o seu crime passado algum tempo dessa violência, ainda assim você vai ter que fazer o exame de corpo de delito, mesmo que o resultado vá ser negativo.
negativo. Inclusive, acho muito importante a gente frisar que, principalmente em casos de violência sexual, o exame de corpo de delito, ele costuma dar inconclusivo. Mesmo que você tenha acabado de passar por essa violência, é comum que o exame não consiga atestar. Até porque o nosso corpo, ele se regenera muito rapidamente, né? Então é muito provável que o médico, não é que ele vai falar que não aconteceu, ele vai falar, não sei, não consigo atestar a partir das evidências que eu tenho. Ainda mais se o caso de violência sexual for o que a gente chama de ato libidinoso, que é uma prática sexual diversa da penetração. Então, se alguém passou a mão em mim no metrô, não vai ficar uma marca. E eu vou ter que passar por um exame de corpo de delito do mesmo jeito. O fato de um exame ser inconclusivo não significa que a violência não aconteceu. E muitas mulheres se desesperam quando elas recebem o resultado do exame, achando que o caso delas vai ser arquivado. Mas é importante que esse exame de corpo de delito, ele seja complementado com todas as outras provas, com todo outro contexto daquilo que você está alegando. Se você sofreu algum tipo de violência que deixou marca, além do exame de corpo de delito, você também pode tirar fotos dessas lesões. Especialmente se você não tá certa ainda, se você vai denunciar ou não, e consequentemente se você vai fazer o exame de corpo de delito, pode ser legal tirar essas fotos e depois juntar no momento oportuno. Então, por isso é importante que você realmente vá reunindo essas provas, vá conversando com os seus contatos, suas pessoas de confiança, para ver se alguém pode colaborar nesse sentido e você consiga fortalecer o seu inquérito para que a sua ação realmente tenha continuidade. E ainda no campo dos laudos médicos, também a gente tem o que é chamado de laudo indireto. Então vamos supor que você sofreu uma violência sexual e ao invés de você se dirigir para a delegacia para fazer o BO e o corpo de delito, você foi primeiro buscar ajuda médica, o que é, inclusive, absolutamente recomendável porque a sua saúde tem que estar em primeiro lugar. O médico que te atendeu, ele tem o dever de colocar no seu prontuário que você buscou aquela ajuda por conta de agressão sexual. E esse laudo, ele vai servir também como prova. Apesar dele não ter a mesma força probatória que um exame de corpo de delito, porque naquele caso foi um perito da justiça, ele vai embasar também a sua denúncia. E o mesmo serve para agressão física ou outras formas de violência. E quando a violência, de alguma forma, se utilizou da incapacidade momentânea da pessoa. Então, vamos supor que eu tô muito bêbada, ou então que eu fui drogada, e aí eu fui alvo de violência sexual. Nesse caso, também é muito importante comprovar que você estava sob efeito de substâncias químicas. E quando você está nessa situação e você sofre uma violência sexual, a gente está falando de um crime de estupro de vulnerável, que é diferente de um caso de estupro ou de importunação sexual. Também já explicamos esses crimes em outros vídeos ou acontecidos fora desse contexto. Então, se você fez o boletim de ocorrência logo após essa violência, quando você for encaminhada para fazer o exame de corpo de delito, provavelmente vão te solicitar também que você faça um exame toxicológico. Mas se você não foi na polícia de imediato, você foi num hospital, peça uma amostra do seu sangue. Assim você vai conseguir também comprovar que tipo de substância foi colocada no seu corpo. Até para se proteger, né? Porque de repente é uma substância que pode gerar algum efeito em você. É muito importante que você busque colocar sua saúde em primeiro lugar. Essas são as principais provas que a gente acaba utilizando em casos de violência doméstica e sexual. Mas realmente, dependendo do caso concreto, pode ser que você tenha alguma carta na manga que a gente não consegue prever. Mas é importante que você tenha isso em mente na hora de você construir o seu caso e apresentar essas provas para a polícia. Então, se você já passou por uma situação como essa, ou se você tem dúvidas se determinada prova é válida, comenta aqui embaixo que a gente responde. E não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e até o próximo vídeo.